Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora nós vamos ver sobre Flexbox, que na verdade é uma forma diferente de você criar, né, e organizar a estrutura do seu layout, a estrutura do HTML com o CSS, né, obviamente, do seu layout, tá? Então, antes da gente cair no código aqui, começar, enfim, a brincar com o Flexbox, vamos primeiro fazer um comparativo entre antes e com o Flexbox, tudo bem? Então, ó, por exemplo, para você criar um layout em que você queria, por exemplo, duas divs, uma do lado da outra. E aí, por exemplo, vamos criar aqui uma div qualquer, então div class. Vou botar nem class, vou botar só uma div qualquer e outra div qualquer, tá? E aí eu vou dizer aqui que a div, qualquer div, né, na verdade, ela tem basicamente 200 de largura e 200 de altura. E ela tem um background color, só para a gente visualizar ela, né, de vermelho, FF0000, tá? E um margin de 10 pixels para ela ficar desencostada de tudo. Então, beleza, botei essas quatro propriedades na div e vai ser aplicado às duas divs, né? Então, ó, atualizando aqui, eu tenho basicamente dois quadrados vermelhos. E como é que eu faria para botar eles um ao lado do outro? Ou seja, um aqui e um aqui, né? Eu faria basicamente um float left, né? Isso daqui, ó, faria com que os meus quadrados ficassem um do lado do outro. Porque basicamente eles iam ficar flutuantes, né? Só que se eu quiser que, por exemplo, esses quadrados aí eles tenham um tamanho variável, ou seja, se a tela, por exemplo, for desse tamanho aqui, que é, elas vai ficar esse aqui tomando esse pedaço da tela e esse outro quadrado tomando esse pedaço da tela. Eu teria que fazer algumas contas, algum processo aqui para que isso seja feito, né? E também considerando as minhas margens aqui. Então, por exemplo, eu poderia dizer que ao invés de 200 de largura, teria 50%, né? Então, ó, atualizando, já não daria certo. Por quê? Por causa das margens. Então, eu botei margem aqui, e aí quando eu disse que 50% é o tamanho da largura, né, da minha div, isso quer dizer que 50% de largura com 50% da outra já dá 100%. Então, se eu botar um pixel aqui de margem, já vai ser o suficiente para quebrar o meu layout. E aí vem um para baixo do outro. Se eu tirar a margem e botar 0, aí sim vai ficar um do lado do outro. Mas eu quero a minha margem. Então, se eu der a minha margem, automaticamente já vai quebrar o layout, né? E aí, para conseguir fazer esse processo, eu teria que fazer algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, botar divs antes delas, essas divs sem margem, usar, enfim, outros tipos de recursos do CSS para fazer com que funcione, né? Iria fazer funcionar, claro, mas não iria precisar de alguns contornos, né, para que isso funcione. Beleza. Com o Flexbox, esse trabalho ele se torna extremamente fácil e intuitivo e o próprio Flexbox foi feito para possibilitar isso acontecer de forma fácil, tá bom? Então, ó, o que é, agora que você teve uma pequena relação de como era antes, vamos ver agora como é com o Flexbox. Tá bom? Então, ó, vou remover aqui esse processo aqui. E aí, em que consiste, como funciona o Flexbox? Basicamente, significa que é um box, né? Flexbox. Box vem de quadrado, de div, de espaço, de armazenamento, né? Então, flex é de flexível mesmo, tá? Então, isso significa que essa tecnologia, usando essa tecnologia, você vai tornar os boxes do seu site, ou seja, todas as divs, os processos do seu site, flexíveis e adaptáveis. Claro, cada um com suas regras funcionando harmoniosamente junto, né? Mas isso indica também que o tamanho, por exemplo, de um item vai depender do tamanho de outro item que está correlacionado com ele. Então, não é cada item por si, cada um trabalha por si, cada um tem o seu tamanho, e se eu quiser fazer o meu layout ficar do jeito que eu quero, eu vou ter que botar o meu próprio tamanho, fazer
meu malabarismo para que ele funcione do jeito que eu quero. Com o Flexbox, eu estabeleço algumas regras e ele funciona com todos os itens harmoniosamente junto dentro dessa regra que eu vou estabelecer. Tudo bem? Então, ó, basicamente consiste em eu ter uma div ou, enfim, um elemento que seja um container, que é basicamente uma div que vai ter dentro dela os box, mas antes desses box tem uma div que controla esses box, que a gente chama de container. Então, por exemplo, ó, div class, vamos chamar ela de container, certo? E aí, obviamente, você pode botar o nome que você quiser, a classe que você quiser, como você bem entender, tá? E só estou chamando aqui de container para você entender e eu te explicar o conceito de forma didática, tá? Então, ó, container, estamos aqui, e aí eu vou botar um CSS nesse container. Container. E aí, como é que eu, entre aspas, ativo o Flexbox nessa div aí? Eu faço display, e aí no display existem algumas propriedades que normalmente a gente usava, né? Por exemplo, se eu quero que essa div não mostre, eu boto, por exemplo, display none. Se eu quero que ela mostre, eu boto, por exemplo, display block. E aí tem display inline, para fazer com que ele fique um do lado do outro, display inline block, display table, display, enfim, vários outros. E um deles é o display flex, certo? Então, quando eu faço isso, eu digo que esse aqui é um container que tem, no caso aqui dentro dele, o funcionamento dentro dele vai ser através da tecnologia do Flexbox. Tudo bem? Então, feito isso, vamos botar aqui só um background color para a gente visualizar esse container, né, esse carinha. Então, vamos botar aqui, por exemplo, um cinza meio quase escuro, claro, não sei. E não vamos ver ele porque não tem conteúdo dentro dele. Mas vamos botar aqui, por exemplo, 3 divs dentro dele. Div, div. E aí eu vou botar 1, 2, 3 aqui, por exemplo. Certo? Então, ó, como é que funciona? Eu vou tirar esse flex daqui, vou deixar só as cores, tá? E o que é que eu vou fazer também? Eu vou dizer que toda div dentro do container, ó, ponto container div, ela vai ter uma cor específica de fundo, uma letra, só para a gente diferenciar, né? E vou botar o margin também. Então, ó, background color FF0000, que é vermelho, tá? A cor vermelha, margin 10 pixels. Isso já vai ser o suficiente, né? Mas, por exemplo, vamos botar um padding de 10 pixels também. E um font size de 18 pixels, para o tamanho da fonte dentro dele, tá? Então, ó. Então aqui eu estou com a minha div cinza, né? Que é essa aqui que está por trás. E dentro dela eu tenho 3 divs com 1, 2 e 3, né? Basicamente. E aí tá sem Flexbox aqui, tá? Vamos adicionar agora o Flexbox nesse container. Então, ó, vou botar aqui display flex, certo? E vamos ver o que vai acontecer. Automaticamente, ó, ficou um ao lado do outro e cada um tem o seu próprio tamanho. Na verdade, cada um tem o tamanho do conteúdo que está dentro dele, né? Então, já organizou um pouquinho. Isso daqui, na verdade, já matou aquilo que a gente precisava fazer, né, no exemplo anterior, de botar um item do lado do outro. Então, na verdade, aqui agora, na minha div mesmo, eu não preciso fazer nada, eu só digo que o container vai usar Flexbox. E aí ele automaticamente já põe assim. E aí que a gente vem agora para o próximo passo, que é a direção dessa organização. Então, no Flexbox, por padrão, tá? Se você não especificar por padrão, a organização vai ser horizontal. Em outras palavras, em forma de linha. Ou seja, um ao lado do outro, certo? Horizontalmente, em uma linha. Então, linha é assim, na horizontal, coluna é na vertical, né? Isso aí você já sabe, né, do jardim da infância, né? Linha é da horizontal e coluna na vertical. Principalmente se você mexe com Excel, você vai ter completa noção disso. Então, por padrão, o Flexbox ele atua em linha, em forma de linha.
mas eu consigo mudar essa ordem, essa ordenação das coisas, essa direção de exibição. Como é que eu mudo? Assim, ó. Eu vou dizer aqui que no meu container, ele vai usar display flex, ou seja, vai usar tecnologia flexbox, e eu vou botar aqui uma propriedade chamada flex-direction. E nessa flex direction existem algumas opções que eu posso botar. A padrão é a row, que é linha. Row significa linha. Então, se eu botar essa propriedade aqui, ela é a padrão, então eu botar ela ou não, tanto faz. Então, ó, atualizando aqui, nada vai mudar. Se eu trocar de row para column, que é coluna, basicamente, eu vou dizer que agora o meu Flexbox dentro desse container aqui vai funcionar, a exibição dele, né, vai ser através de coluna. Então, ó, automaticamente vai ficar um abaixo do outro, certo? Então, maravilha. E aqui, esse aqui é quase o padrão, né, quando não tem Flexbox. Mas também não é o padrão, porque a exibição pode ser assim, mas a organização não é, tá bom? Então, beleza. Existe também, por exemplo, o row reverse. Row reverse, que é basicamente em forma de linha, mas ao contrário. O que é que eu quero dizer com ao contrário? Quer dizer que vem da direita para a esquerda, tá? Então, ó, ele vem 1, 2, 3, da direita para a esquerda. E a mesma coisa eu posso fazer com o meu column reverse. Então, ó, 1, 2, 3. Então, apesar de no HTML estar 1, 2, 3 assim, de cima para baixo, né? Como eu botei column reverse, quer dizer que a exibição dos itens vai ser em coluna, mas não de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Então, 1, 2, 3. Então, em outras palavras, eu não preciso mais mexer no meu HTML para fazer essa inversão de itens. Eu simplesmente, no próprio CSS, consigo fazer essa inversão. Tudo bem? Mesma coisa no row. Tá row aqui. Então, ó, 1, 2, 3. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. 1, 2, 3. Se eu botar row reverse, a exibição vai ser em forma de linha, mas ao contrário, começando da direita e vindo para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Tudo bem? Beleza. Vimos agora como é que a gente ativa o Flexbox e como é que a gente alinha, né, a direção de exibição. Eu posso ter vários containers no meu site? Claro, obviamente. Por exemplo, ó, vamos botar aqui só um margin nesse container, porque vamos botar outro só para ele não encostar um no outro, tá? Então, ó, vou copiar e colar aqui esse meu container embaixo e vou chamar esse de container 2. Tudo bem? Então, aqui dentro dessa parte da div aqui, eu vou usar container div e container 2 div. Isso significa que aqui e aqui as divs internas, né, vão ter a mesma propriedade, que é o fundo vermelho, o margin, o padding e o font size. Tudo bem? E aí vamos criar aqui agora o container 2. Nesse container 2, a gente pode botar também essas mesmas propriedades aqui, mas aí vamos botar display flex e, por exemplo, flex direction column, certo? E aqui a gente deixa row. Então, um container está funcionando com o flex direction row e outro com o flex direction column, tá? Então, ó, tenho aqui dois containers na mesma página funcionando de formas diferentes. Esse daqui está funcionando em linha e esse daqui em coluna, tá? Eu posso também botar, por exemplo, esse daqui em linha reversa. Então, ó, um fica assim e outro fica assim. E eu posso botar também um dentro do outro com propriedades distintas. Não tem o menor problema também, certo? Então, vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Eu vou remover esse container 2 aqui só para você não juntar muito código aqui e a gente poder explicar de forma didática. Então tem mais um passo aqui, que é o seguinte. Vou tirar esse row aqui, ou vou deixar ele aqui, apesar de ser row, então tanto faz ter ou não ter, tá? Tá aqui. E agora, como é que a gente faz, por exemplo, para fazer o que eu tentei fazer no primeiro exemplo, que é inserir aqui esses caras
preenchendo, né, a tela. Como eu falei para você, no Flexbox, um item ele se correlaciona com o outro. Então, por exemplo, vamos botar só 2 itens aqui para ficar parecido, né, com o primeiro exemplo. Então, tenho 2 itens aqui e eu quero aqui que esse 1, por exemplo, venha aqui até o meio da tela e o 2 também do meio da tela até o final, né? Como é que eu faço? No Flexbox, simplesmente eu venho aqui, por exemplo, na div, que é esses carinhas aqui, e eu ponho flex 1. Eu já vou te explicar o porquê desse 1, mas eu venho aqui e ponho flex 1. E olha só, automaticamente eles são dispostos na tela de forma que eles têm exatamente o mesmo tamanho e eles comportam, né, todo o espaço que é liberado para eles, independente da margem ou da ausência da margem. Se eu tirar, por exemplo, a margem aqui, ó, eles vão colar um no outro e vão ter o mesmo tamanho também. Se eu der uma margem, não tem problema, vão colar um no outro e vão ter o mesmo tamanho também. Certo? Então, essa é a diferença. Olha só a facilidade com que eu consigo organizar itens com o Flexbox. Entende? Por isso, dessa forma, que criação de layouts, né, fica tão fácil de ser feita. Certo? E aí tem um pequeno detalhe também, para a gente encerrar essa aula com esses conteúdos iniciais agora, tem um outro detalhe, que é te explicando agora o porquê desse 1. Então, por exemplo, eu vou botar aqui 2 classes diferentes para essas divs. Então, class div1 e class div2, tá? Então agora eu vou ter que separar essa galerinha aqui. Então, essa primeira eu vou chamar de div1, e aqui eu vou copiar e colar, e vou chamar de div2. Tudo bem? Então, ó, atualizando, nada muda, certo? Só que, o que é esse flex 1? Basicamente, é como se fosse, imagine comigo que fosse um grupo. E aí você diz que esse cara aqui, ele é do grupo 1, esse cara aqui é do grupo 1. Ou seja, no grupo 1 tem 2 pessoas. Então, o espaço que eu tenho reservado vai ser dividido igualmente entre essas 2 pessoas que estão no grupo 1. Se eu criar aqui, por exemplo, uma terceira div, vou botar aqui 3, div 3. E aí vou criar aqui minha div 3, também com flex 1. Então, o que é que vai acontecer agora? Eu tenho 3 caras no mesmo grupo, entre aspas. Tudo bem? Então, olha só. Eles vão ter a mesma largura, todos eles. Entendeu? Porque o espaço disponível vai ser dividido igualmente entre eles. Independente de ser um só, de ser 2, 3 ou 1000. Certo? O espaço vai ser igualmente dividido entre eles. Só que, o que é que eu posso fazer? E para você entender a lógica do funcionamento dessa propriedade flex aqui. Olha só. Eu quero que, por exemplo, o 1 e o 2 fiquem assim bonitinhos, certo? Só que o 3, eu quero que o 3 seja maior do que eles. O que é que eu posso fazer? Por exemplo, olha só, no 3 aqui, eu vou botar flex 2. Certo? O que é que eu estou dizendo aqui? Que basicamente, o tamanho dos itens que estão no grupo 1, ou melhor, esse item aqui que está no grupo 2, vai ser o dobro do tamanho dos itens do grupo 1. Exatamente o dobro, tá? E aí todos eles vão se comunicar, vão dividir o processo para que isso aconteça. E olha só o que vai acontecer. Olha lá. Entendeu? O grupo 1, ou seja, a div 1 aqui, ela diminuiu um pouco de tamanho, a div 2 diminuiu um pouco de tamanho, para que a div 3 seja exatamente o dobro dessas duas aqui. Então, se você reparar, aqui onde está o mouse aqui, é bem no meio da tela. E aí, esse cara aqui, ele é o dobro do tamanho desse e desse. Entendeu? Então, por exemplo, se eu botar aqui que esse aqui é flex 3. Olha só. Vão diminuir ainda mais. Por quê? Porque esse cara aqui vai ser 3 vezes os itens do flex 1. Entendeu? Se eu, por exemplo, olha, vamos brincar um pouco mais agora. Vamos chamar essa aqui de div 4.
e vou botar mais um cara aqui. A div 3 vai ser esse outro cara. E aí, vou botar aqui, div 3 e aqui div 4 com flex 3. A div 3 vai ter flex 1, certo? Então, essas três primeiras divs vão ser flex 1 e a quarta div aqui vai ser flex 3. Olha só o que vai acontecer. Automaticamente, eles se dividiram, a matemática foi feita e o item 4 aqui, ele tem 3 vezes o tamanho dos itens 1. Entendeu? Então, ó, esse aqui tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse, e esse daqui tem o tamanho de 3 desses aqui. Se eu botar, por exemplo, 2, olha lá, eles vão se redistribuir de forma que esse daqui seja o mesmo tamanho desse, que seja o mesmo tamanho desse, e esse aqui seja o tamanho de 2 desses aqui. Entendeu? Se eu botar todo mundo flex 1, eles vão se redistribuir de forma que cada um seja exatamente do mesmo tamanho. Tudo bem? Então, por exemplo, no 2 aqui, eu vou botar ele sendo flex 2. Então, ó, ele é o dobro do tamanho da galera do flex 1. Então, automaticamente, eles se redistribuem e aí faz essa brincadeira. E isso aqui funciona tanto para na horizontal, né, row, que é onde você mais consegue notar, né, quanto na coluna também. A gente já vai ver um pouco mais sobre alinhamento, etc. Tudo bem? Então, aqui você viu o funcionamento e o potencial do Flex, né? Então vamos agora avançar um pouco mais e ver mais tipos de funcionalidades do nosso Flexbox. Vamos lá, vamos para a próxima aula.